bancários num inquérito, que se o doutor cruzar com outro inquérito, o senhor vai ver que o movimento que consta de uma suposta conta do Odebrecht num inquérito, com a mesma data, não consta em outro extrato. Se cruzarem os inquéritos, vai ver que o extrato é fraudado. Não precisa de grande perícia. As provas utilizadas nos autos se autocontradizem. São falsas. Num outro trecho dessa conversa, o Tacla Duran diz o seguinte, né? Ele afirma que... Deixa eu abrir aqui a informação para vocês. Aqui, ó. Só um instante. Aqui, ó. Pronto. A matéria que eu consegui enviar, que entrou no ar hoje de manhã, bastante detalhada, né? Num outro trecho, ele diz o seguinte: é quase infantil achar que a empresa, a Odebrecht, saía diariamente dando extratos de contas reservadas que nem eu conhecia, nem o Marcelo Odebrecht conhecia. Isso não existia. Isso existiu no mundo da delação de Curitiba e era exigido, porque se a pessoa não levasse isso em mãos, o acordo de delação não era aceito. O Tacla Duran prestou depoimento ao novo juiz da vara da Lava Jato, o Eduardo Apio. Os procuradores da extinta Força Tarefa, obviamente, têm um nariz muito torcido para o Apio, em especial porque, como eu disse, ele parece disposto a exumar os restos mortais da Lava Jato, da extinta Lava Jato. Ontem, por mais de uma vez, durante o depoimento de cerca de 1 hora do Tacla Duran, ele disse que gostaria de ouvir este espécie de contradelator da operação pessoalmente no Brasil. Tacla Duran falou por videoconferência de onde ele está. O último paradeiro conhecido era a Espanha. Houve momentos de altercação, de enervação entre o procurador que acompanhou essa oitiva e o Tacla Duran. O juiz interferiu ali para a coisa dar uma baixada, mas ficou claro, né? Tacla Duran chegou a dizer para o procurador, que era colega dos homens que ele está acusando de terem recebido ou se beneficiado da chamada taxa de proteção, ele chegou a dizer que ele tem os registros da conta na Suíça, que foram usadas para levantar esse dinheiro, a forma como elas entraram no Brasil e que, se isso não é suficiente, também não deveria ser suficiente as alegações que a Lava Jato fez contra ele próprio, Tacla Duran, porque nada do que ele estava fornecendo à apuração era menor do que o que a apuração apresentou contra ele próprio. Tacla Duran menciona um ex-procurador em especial nesse depoimento, dizendo que o decano da Lava Jato, Carlos Fernando dos Santos Lima, era um dos beneficiários da chamada taxa de proteção. A CNN procurou o Carlos Fernando dos Santos Lima e ele disse que as acusações de Tacla Duran são mentira desprovidas de qualquer acompanhamento probatório. A gente também entrou em contato com os advogados Carlos Zuccolotto e Antônio Figueiredo Basto, mas ainda não tivemos resposta. Yuri Pita, Leandro Rezende e Renata Agostini, né? Tem todas as questões relacionadas a esse assunto, elas ganham, né? Porque a Lava Jato ainda é um dos grandes divisores, né, de opinião no Brasil. E aí tem duas questões que precisam ficar muito claras, né? O que eventual falha, vou tratar como falha, não tem nenhuma comprovação, eventual desvio, para ficar numa palavra que fica no meio do caminho, não anula as boas ações da operação. Mas o fato é que esse cidadão que prestou depoimento, que deu o número de conta na Suíça, que deu o nome da offshore que teria sido usada para levantar 750 mil, que deu o portador, dólares, né, no caso, deu o portador dessa taxa de proteção para o advogado, que sim, outros doleiros mencionam como se ele tinha de fato o poder de blindar as investigações, ninguém sabe, mas que ele vendia esse poder, outras pessoas citam. E isso nunca foi apurado. A informação que se tem é que depois dessa oitiva, o que fez o novo juiz da vara da Lava Jato mandou os dados todos para a Polícia Federal. Como eu disse ontem, quando a gente contou que tinha começado o depoimento do Tacla Duran na abertura do 360, esse pode ser, digamos, o juízo final da batalha narrativa sobre qual é, de fato, o legado da Lava Jato. Eu quero começar com a Renata Agostini, que tem uma visão muito mais ampla e
a balizada dos principais personagens da Lava Jato. Renata, qual é o potencial de estrago desse tipo de investigação? Lembrando, né? Porque o que está acontecendo agora, para ficar muito claro para você que está em casa e que, assim como nós, não gosta de ficar mergulhando só na superfície, far from the shallow now, né? Assim como diz a nossa Lady Gaga, pode parecer, revanchismo, tudo bem, eu não desconsidero essa hipótese, mas você tem duas frentes de apuração agora contra os integrantes da Lava Jato, uma na Justiça Federal, na mão do APIO, e a outra no Supremo Tribunal Federal, deixada de legado por Ricardo Lewandowski, dias antes de se aposentar. Renata? Estou animadíssima com essa rodada, que tem tantos aspectos nessa história, ainda bem que estamos todos aqui para falar dela. Vou levantar um ou dois e deixo para os meus colegas explorarem os outros. O primeiro que eu acho que pouco importa, isso para mim é um argumento meio bobo mesmo, da agenda da pessoa para delatar. Todos os delatores tiveram agenda, isso é um fato concreto, e todos os delatores cometeram crimes. Então, a pessoa não precisa ser um santo e estar ali querendo melhorar a sociedade e o mundo para ela fazer uma delação e ela ser levada a sério. O que ela precisa fazer para que ela seja, para que o testemunho dela, no fim, seja levado a sério pela justiça, é ter um depoimento consistente e apresentar provas. A justiça precisa pegar, não fechar os olhos e ir lá, a investigação, né? Tem que apontar, conferir, ver se o que ela está falando faz sentido e se as provas que ela está indicando de fato sustentam aquela argumentação. Então, é isso que tem que ser feito nesse caso, como é o que se esperava que tivesse sido feito durante todo o curso da Lava Jato. Uma coisa que me parece muito importante a gente separar. Quando a Lava Jato falou sobre os crimes da Odebrecht, quando a Lava Jato ela fez aquele desmonte do chamado Departamento de Operações Estruturadas, né, o Departamento da Propina, aquilo de fato chamou muita atenção porque falava, nossa, tem um pessoal dentro dessa empresa que não é que cuida de obra e também negocia e dá um dinheiro por fora. Não, a vida dessas pessoas dentro dessa empresa é operar propina, é arrumar uma forma de acionar doleiro, de movimentar dinheiro, de gerar essa grana, né, por baixo dos panos para ir movimentando e pagando propina. Esse era o tamanho do impacto daquilo. A existência dessas negociações, da forma como a Odebrecht se forjou ao longo dos anos e cresceu ao longo dos anos baseado nesse esquema de propina, isso está documentado. Isso não se coloca como debate se foi alguém da Lava Jato que apenas deu essa leitura dos fatos. Não, isso está lá. O que ele coloca nem tudo que a Odebrecht vendeu para se beneficiar aconteceu. Isso sim é sério, isso tem que ser apurado. E aí, gente, quando a gente pensa na delação da Odebrecht, isso se replicou em outras delações. Mas no caso da Odebrecht, pelo número de pessoas, pelo tamanho, era a maior empreiteira do Brasil. A delação do fim do mundo, né? Exatamente. É muita gente. Então, qual foi a estratégia da Odebrecht? Espera, então tá bom, tá todo mundo aqui encalacrado, para usar a palavra que o Leandro gosta muito, do dono até os meus principais executivos. O que a gente faz? Não, a gente vai colocar todo mundo para dentro. A própria empresa vai pagar, vai ajudar um jeito de custear o que eles têm que pagar para salvar todo mundo que operou pra gente. Eu posso ir apartando, amiga, só pra gente... É a bolsa delação, tá? Então, os executivos da Odebrecht que iam assinar acordo de delação receberam uma compensação financeira da própria empresa pela exposição. Segue, Rê. Então, o que me parece que o Tacla Duran está apontando nesse afã, nesse objetivo de pegar, uma vez que a empresa viu que não ia ter jeito, ia ter que negociar, colocar todo mundo para dentro e salvar os seus, colocando essa conta financeira, inclusive, na empresa e não no patrimônio de quem foi lá e durante anos pagou propina e ajudou a desviar recursos públicos. Então, quando a empresa fez isso, ela precisava ter prova, gente. Delator não é só chegar lá em tese, né? Chegar lá e falar, olha, eu fiz tal coisa. Você tem que mostrar, dar lá, sustenta o que você está dizendo. Então, o Tacla Duran está falando, olha, nesse movimento, teve coisa que eles foram lá apresentar e que era falseado. Isso sendo verdade, a gente tem um problemão no processo, mas a gente tem um problemão na empresa e das pessoas, porque é absolutamente escandaloso não só você falsear acusações para terceiros, mas você falsear
provas. Essa é uma camada que eu acho muito significativa. Dani, vou jogar para vocês, tem vários aspectos, mas senão eu vou ficar falando aqui uma doida. Mas o efeito para a Lava Jato, a se comprovar isso, a se comprovar que tinha um esquema paralelo de gente pagando para não entrar nas investigações, é absolutamente escandaloso. É um tiro de canhão, sim, na Lava Jato. Faço duas ponderações. A primeira, a se comprovar isso, vai ser preciso que a investigação avance para saber se estavam usando o nome desses procuradores. Era alguém que estava querendo parecer que tinha essa influência e, portanto, estava captando dinheiro? Havia uma ligação direta? Esses procuradores ou gente próxima ao juiz Moro, de fato, se beneficiou? Essa é uma ponta importante. E o segundo aspecto, me parece, eu sempre entendi, mesmo durante a Lava Jato, de que esse tipo de fala, ele é valioso, tem que ser explorado, inclusive alvo da cobertura da imprensa, porque tem uma grande discussão sobre a imprensa em todo o âmbito da Lava Jato. E agora, o que a imprensa está fazendo, e o que estamos fazendo agora no caso de Tacla Duran, é dar importância ao que ele está falando. A gente ainda não está aqui examinando as provas, mas a gente está falando, peraí, é um personagem relevante, ele está citando pessoas, o que ele está dizendo tem de ser ouvido. Que foi o que muitas vezes a imprensa, ao longo dos anos da Lava Jato, fez com outros alvos. Gente, eu vou trazer um pouco aqui do universo onde o Figueiredo Basto atuou bastante e apareceu, que é o do Rio de Janeiro. Leandro Rezende também, quer dizer, não só, né, mas tem um personagem que foi pego pela Lava Jato do Rio de Janeiro que traz essa história, que é o doleiro dos doleiros, lembra? O Dario Messer. Ali também apareceu um pouco dessa história de taxa de proteção. Leandro, eu queria que você explicasse um pouco o quanto essa proximidade advogado, juiz, advogado, investigador, turvou a Lava Jato, tira de Curitiba, tá? Porque essa tem mais paixões. Vamos falar da Lava Jato do Rio, onde o juiz Marcelo Bretas caiu suspeito pelo CNJ, também por conta desse tipo de alegação. Dani, até para começar a contar essa história, eu vou citar uma frase que foi do ministro Gilmar Mendes, né? Durante o julgamento ali da Operação Spoofing, ele estava fazendo uma análise sobre as mensagens trocadas, né, pelos integrantes da Operação Lava Jato de Curitiba e com o juiz Sérgio Moro, tudo que foi revelado pela Vaza Jato. E o Gilmar Mendes cunhou uma frase ali sobre a Lava Jato do Rio, dizendo que o que aconteceu lá no Rio de Janeiro foi de corar frade de pedra. Era uma referência que ele estava fazendo a um episódio que envolveu o juiz Marcelo Bretas e um advogado, o Nitalmar Dias, que era uma pessoa que tinha um determinado trânsito ali entre vários presos da Operação Lava Jato, que supostamente venderia ali uma relação de proximidade com o juiz Marcelo Bretas e assim conseguiria cooptar seus clientes. No fim das contas, foram feitas uma série de representações contra o juiz Marcelo Bretas, envolvendo o Nitalmar, envolvendo uma suposta influência do Bretas nas eleições municipais estaduais de 2018, essa feita pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o Bretas, no fim das contas, acabou sendo punido pelo Conselho Nacional de Justiça, foi afastado da magistratura por conta dessa relação que foi considerada pelo CNJ excessiva e que seria necessária aí maiores esclarecimentos envolvendo o Bretas, a força-tarefa da Operação Lava Jato do Rio e esse advogado. Essa é uma parte, né, da história da Operação Lava Jato. Tacla Duran, ela conta uma outra história e, como a Renata lembrou, acho que é importante trazer esse aspecto de como muitas vezes, né, nos últimos anos, o que vinha da Lava Jato, faltou crítica muitas vezes para que, enfim, no nosso trabalho, né, todo mundo aqui trabalhou em alguma medida com a Lava Jato, na cobertura da Lava Jato, e que só o que está se fazendo agora é ouvir uma pessoa que está colocando em xeque esse legado, que está em objeto de disputa na política. A gente tratou disso aqui ontem. Mas esses personagens que levaram a Lava Jato do Rio a praticamente acabar, eles também demoraram a ser ouvidos. E quando foram ouvidos pelo Conselho Nacional de Justiça, acabaram resultando aí na suspensão momentânea do juiz Marcelo Bretas das suas funções lá na Vara Criminal do Rio de Janeiro.